Estamos aqui com o candidato Assis, do Partido dos Trabalhadores. Candidato, nosso tempo é curto, então a gente tem que ser breve, né, infelizmente. Mas vamos lá. Gostaria de pedir para o senhor se apresentar para os nossos seguidores. Então, primeiro agradecer o convite. Muito bacana essa oportunidade, essa forma democrática que vocês encontraram de apresentar todos os candidatos e candidatas aqui de Joinville. Meu nome é Francisco de Assis Nunes, nasci em Maruí, moro aqui desde 72. Meus pais vieram para cá naquela época. No dia 15 de fevereiro de 72 nós chegamos. Comecei a trabalhar aos 14 anos, de carteira assinada na época, né? Fui cobrador de ônibus aqui da Transluz, aqui em Joinville. Depois trabalhei em outras empresas. Trabalhei na rodoviária de Joinville, na Penha, trabalhei na Embraco, para citar algumas empresas da iniciativa privada que eu trabalhei. Comecei a cursar economia ainda na década de 80, conheci o Partido dos Trabalhadores nessa mesma época, no final dos anos 80, fui candidato a vereador, fui vereador em Joinville, depois fui 2 vezes deputado estadual, eleito e reeleito, e também tive um pequeno espaço como deputado federal. Em 2010 fui candidato, não consegui a eleição, fiquei de suplente e acabei assumindo em 2014, 4 meses como deputado federal. Sou formado em gestão pública pela Universidade do Contestado, moro aqui em Joinville, portanto, há quase 50 anos, tenho um filho, uma neta e moro no bairro Costa e Silva. Esse é o Assis, candidato a prefeito de Joinville, para mudar a história da nossa cidade, para inverter prioridades, governar para todos, mas priorizar os que mais precisam. Perfeito, Assis. Então vamos à nossa primeira pergunta. Qual é a marca que a sua gestão, que o seu governo, né, deseja deixar para a cidade de Joinville? Eu já na apresentação acabei citando, né, que é governar para todos, mas priorizar os que mais precisam. Você sabe que tem muita gente que não precisa do governo, não precisa do servidor público, mas tem muita gente que precisa. Então é para essas pessoas, priorizando essas pessoas, que nós nos colocamos à disposição. Queremos fazer um governo que escute as pessoas, que ouça Joinville e que acerte dessa maneira. Eu tenho dito que quando tu governa com todos, quando tu escuta, quando tu debate, a probabilidade de tu acertar é muito grande. Agora, quando a gente acha, quando a gente pensa que consegue de dentro de um gabinete fazer tudo, eu e a minha vice, a Antônia, a gente está dando o primeiro passo para cometer um grande erro. Então, é preferível errar com todos do que querer acertar sozinho. Então, quero governar Joinville para inverter essa lógica, para mudar prioridades, colocar dinheiro onde mais precisa, fazer os enxugamentos sem prejudicar o servidor público. Nós somos a única candidatura aqui em Joinville que vem sistematicamente dizendo: nós vamos fazer concurso público para todas as áreas que tiver necessidade, todas as áreas. Porque os outros candidatos, ao invés de quererem prestar um bom serviço para a comunidade, só falam em enxugamento da máquina, reduzindo o número de funcionários. Nós não somos partidários desta tese. Nós defendemos um Estado forte, sem inchaço, mas um Estado forte, que dê conta de atender às demandas da população. Ora, se eu sou um candidato que quero fazer o melhor para Joinville, para atender a nossa gente, logo eu tenho que pensar que essa gente que precisa do serviço público tem que ser bem atendida. Então, quero governar desta maneira, fazer concurso público, respeitar o servidor, dar o reajuste que ele tem direito, sem a necessidade dele fazer greve para conquistar aquilo que está na lei. Então é desta forma que nós vamos governar para todos, priorizando os que mais precisam. Por isso, sou candidato aqui em Joinville. E uma das marcas nossas, com certeza, vai ser fazer aquilo que esses governos, ou pelo menos que esse governo agora, deixou de fazer durante esses 8 anos, né? Uma cidade abandonada, o nosso centro abandonado, a nossa periferia abandonada, mais de 600 quilômetros de estradas sem pavimentação, a nossa saúde precária. Nós temos 3 PAs em Joinville, na zona sul, leste e norte, mas na zona oeste nós não temos. E lá nós temos um projeto de construção do 4º PA de Joinville para melhorar também a questão da saúde pública na nossa cidade. Em todas as áreas a gente tem proposta, eu creio que vai dar tempo de a gente conversar um pouquinho sobre cada uma aqui hoje. Perfeito. Agora eu passo a fala para a nossa psicóloga, Luana, que vem trazer mais perguntas. Então, senhor candidato, note-se que alguns governos eles tendem a descontinuar projetos já iniciados pelos governos anteriores por conta de mudanças de prioridades. Qual a sua estratégia para implementar as suas ideias, somando-se ao que está sendo realizado? Luana, é bem interessante o que tu fala e é muito verdadeiro essa tua afirmação. Infelizmente, os gestores que se dizem gestores, que pouco entendem, confundem iniciativa privada com serviço público, não é muito normal, corriqueiro, te diria até, de não dar continuidade àquilo que um governo deixa, o seu legado.
Haja vista o Parque da Cidade, por exemplo, que foi feito na nossa gestão, na gestão do Carlito, quando governou Joinville. Terminamos um parque, deixamos pronto, tudo bem feitinho. Se você for lá hoje, você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, para confirmar o que eu estou falando, você vai encontrar um espaço totalmente abandonado, sem nenhum cuidado. Passado 8 anos, nada de manutenção foi feito. O que eu quero dizer com isso? Sem governo, sem responsabilidade. Nós não vamos cometer esse erro. Tudo que esse governo está deixando ou deixou de fazer, nós vamos corrigir. E o que ele tem de projetos, se tiver algum em andamento, como o Rio Matias, por exemplo, que já foram gastos milhões e milhões ali e não terminou a obra, nós temos responsabilidade, é dinheiro público e nós vamos concluir. Então tudo que foi começado, o que foi feito, nós vamos dar continuidade, zelar pela cidade, porque é dinheiro público que nós estamos falando. Então essa responsabilidade nós temos que ter, não comigo, com o ex-gestor, mas com a população de Joinville, com você, com todos que pagam impostos. Então, próxima pergunta aqui, considerando então o importante papel do Poder Legislativo, na elaboração de leis, na fiscalização do Poder Executivo, quais estratégias o senhor acredita ser importante para que seja possível governar, até mesmo se existir uma forte oposição no Legislativo? Então, eu fui vereador, eu tenho uma experiência no Legislativo local, municipal, mas também fui deputado estadual durante 8 anos. Então, a gente adquire também experiência passando por esses espaços. Eu acho que o bom diálogo, quando eu falo que é um governo que vai ter como uma das marcas escutar, eu acho que nós temos que ter respeito, são poderes independentes, mas nós temos que ter respeito com a Câmara de Vereadores, com os eleitos, fazer um bom debate. E penso assim que tudo que nós encaminharmos para a Câmara de Vereadores, que for algo bom para Joinville, por exemplo, o Banco do Povo, vai ser o primeiro projeto que nós vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores. Você acha que vai ter algum vereador votando contra, se a gente tiver a capacidade de explicar com detalhes para que é o Banco do Povo? Um projeto de lei que vai gerar emprego, que vai emprestar dinheiro com juros zero para a população carente, para quem quer começar um pequeno negócio. Então é desta forma, é essa relação que nós pretendemos ter no Legislativo, respeitando, sabendo que é um outro espaço, mas com um bom diálogo, com boa conversa, escutando também os vereadores, é que nós vamos conseguir e vamos convencê-los de que projetos importantes para Joinville têm que ser aprovados pela Câmara. Eu não tenho problema com uma Câmara que seja numa maioria oposicionista. Eu fui vereador de oposição, fui 8 anos deputado de oposição, mas por várias vezes votei com o governo. Quando eu sentia que era um projeto bom para a nossa sociedade, no caso de vereador, projetos bons para Joinville, eu votei a favor. Na época era o Luiz Henrique, falecido Luiz Henrique, que era o prefeito e eu vereador, e por várias vezes votei a favor. Quando fui deputado, 4 anos com o Luiz Henrique, 4 anos com o Esperidião Amin, sempre na oposição, e nem por isso eu votava sistematicamente contra. Não, quando eu entendia que era bom para o meu estado, eu votava a favor. Eu espero essa responsabilidade e esse compromisso também dos vereadores eleitos aqui em Joinville. Obrigada. Perfeito, agora a gente vai passar para as perguntas que os seguidores do Acontece em Joinville fizeram ali pelo Instagram. Passo a fala para o Vinícius. Vamos lá, então eu agradeço a presença. Agradeço as perguntas dos nossos seguidores. E a primeira pergunta é: gostaria de saber sobre como vai funcionar suas propostas referentes à educação infantil e ensino integral. Vinícius, primeiro dizer que nós temos, nesse governo agora que está terminando, um abandono. Viu? Nós temos em Joinville hoje apenas 47 CIs contratados para atender, junto com a rede municipal, essas crianças de 0 a 5 anos. E período de meio período, não período integral. Então, uma das questões que nós colocamos no nosso plano de governo é atendimento integral. Porque um pai de família, uma mãe de família, um casal que trabalha fora, que tem que deixar o seu filho, a sua filha nesses espaços, não pode deixá-los ali por 4 horas, se vão trabalhar 8 horas. Então, a lógica disso está errada, é uma lógica perversa. Então, nós queremos corrigir essa distorção. Segundo, vamos ampliar o número de creches contratadas, porque as que tem, essas 47, não são suficientes. E vamos construir novas em vários bairros. A Prefeitura de Joinville tem vários terrenos, várias áreas públicas, muitas delas abandonadas, que podem ser feitas ali, construídas, novos espaços públicos, inclusive para a área da educação. Então é desta maneira, de forma simples, objetiva, priorizando essas questões, e governar é saber priorizar. Nós temos que priorizar algumas áreas. A educação e a saúde, com certeza, são 2 áreas que nós vamos estar priorizando, assim como segurança pública. Se tiver tempo, a gente pode conversar um pouquinho com vocês sobre isso também. Gostaria que explicasse sobre o seu projeto de juros zero para empresas.
do Banco do Povo, né? No caso de alguém não pagar a conta, a prefeitura vai bancar o prejuízo ou vai rolar juros para essa pessoa que não paga? Boa pergunta. Então, não tem isso. É bem interessante essa pergunta e demonstra como está a população conversando sobre o Banco do Povo, sabe? É um projeto muito bacana. Não somos nós que estamos inventando o Banco do Povo, essa proposta. Vários estados, né, no Brasil, os seus municípios têm, as prefeituras do interior têm o Banco do Povo. Aqui em Santa Catarina já tivemos uma experiência muito bem sucedida, que foi em Blumenau. E a forma de empréstimo de dinheiro é pequenos recursos, pouco dinheiro para quem precisa começar um pequeno negócio. É claro, nós falamos que juros zero, um prazo de carência, para quem cumprir todas as formalidades. Claro, se a pessoa deixar de pagar, vai ter mecanismos que vai ter que ser cobrado. Nós não vamos dar o dinheiro para a pessoa sem retorno. Até porque nós queremos gerar esse banco, fazer com que o dinheiro que comece a retornar possa servir para emprestar para outras pessoas. Então nós não somos irresponsáveis de chegar aqui e dizer, não, se a pessoa não pagar vai ficar assim mesmo. Não vai ficar assim mesmo. Vai ter sim mecanismo de cobrança. Claro, se pagar em dia, o juro é zero. Essa é a proposta, esta é a novidade. É pouco recurso para começar um pequeno negócio com juro zero e prazo de carência. Se o candidato for eleito, irá retomar as obras do Rio Matias? Sim, nós temos que ter responsabilidade. Eu falava há pouco, né, do descaso, como a gente está pegando a cidade. Estas e outras obras que o governo, porventura, deixe mal acabado, no meio do caminho, interrompidas, enfim. Nós temos que fazer uma auditoria. Sobre o Rio Matias, a gente tem uma posição muito clara. Fazer uma auditoria para saber quanto que a prefeitura já pagou, que isso é público, todo mundo tem acesso, mas saber a medição. O que é importante nesse detalhe? Saber se o que foi pago condiz com o que foi feito. Então nós vamos ter que fazer uma auditoria nesse aspecto. Contratar uma nova empresa para retomar as obras. Foram milhões já investidos ali e esse dinheiro não pode ficar perdido. E nós não podemos ter a irresponsabilidade de simplesmente botar um asfalto em cima da rua que está cheio de buraco e dizer que a obra está pronta porque não está pronta. Então nós vamos ter que corrigir os erros, ver onde foi gasto esse dinheiro tudo, acompanhar de perto, fazer essas medições, terminar a obra e fazer do nosso centro um centro melhor de novo, sabe? O terminal de ônibus, por exemplo, ali é uma das questões que nós colocamos no plano de governo. Não vai ter mais o terminal da forma como ele está naquela região. Nós vamos fazer um centro para as pessoas. Nas grandes cidades, pelo mundo afora, o que a gente observa é menos carro e mais gente. São as pessoas usufruindo da cidade, felizes na cidade, circulando, caminhando. É isso, é a música na cidade, é o teatro na cidade, a força cultural de Joinville sendo apresentada, é as pessoas vindo curtir o centro. Eu sou da época que, quando cheguei em Joinville, só tinha o edifício Manchester. O único prédio vertical, grande da cidade, era o edifício Manchester. E nós vínhamos lá do Iririú, eu me criei ali na Papa João 23 naquela época, e nós vínhamos por o centro para ver o prédio, porque de onde eu vim, nem luz elétrica tinha. Então, para ver como as pessoas vêm para o centro, não para esse centro que nós temos hoje. Centro abandonado, várias lojas fechadas, a Rua das Palmeiras que nós revitalizamos na nossa gestão, novamente abandonada. Enfim, nós temos que revitalizar o centro, concluir as obras que esse governo começou e não terminou e fazer com que as pessoas se apaixonem de novo pela nossa cidade, pelo nosso centro, mas também pelo nosso bairro, pela nossa periferia. Nós queremos fazer o maior mutirão de pavimentação da história de Joinville. Nós temos um projeto de pavimentação em paver nessas ruas que não são pavimentadas da nossa cidade, sem custo para o morador. Esta é a grande diferença nossa para esse governo que está aí, porque hoje o morador que mora na periferia, que sofre com o pó e a lama, se quiser a pavimentação ele tem que fazer, assinar um abaixo-assinado, se comprometer com o pagamento, e uma empresa privada que vai produzir o paver, vai fazer a pavimentação, vai cobrar desses moradores. Nós vamos inverter essa lógica. A prefeitura tem uma fábrica de tubos, popularmente conhecida como fábrica de tubos, mas é uma fábrica de artefato de cimento. Ela produz lajota, paver, meio-fio, inclusive o tubo. Essa empresa pública, nossa, que tem trabalhadores, que recebe o seu salário, que são concursados, vai produzir esse material e nós vamos fazer as ruas com esse material. Ecologicamente melhor do que o asfalto, porque a água penetra na cancha, menos água na boca de lobo, portanto vai ter menos entupimento e menos manutenção. E uma outra grande vantagem, nós vamos contratar a mão de obra do próprio bairro. São mais de 35 mil pessoas desempregadas em Joinville. Você imagina a força de trabalho e a quantidade de emprego que nós vamos gerar nesta grande frente de trabalho.
e com uma vantagem. O custo que a prefeitura vai ter vai ser para contratar uma empresa ou várias empresas, obedecendo a lei 8.666, então é obrigado a fazer a licitação, mas a mão de obra que nós vamos estar oferecendo para essas empresas vai ser essa mão de obra que tem no bairro. Nós vamos fazer um convênio com as associações de moradores para que elas façam o cadastro desses desempregados, a prefeitura dá o treinamento de calceteiro para essas pessoas e essas empresas contratam. E o custo desse trabalho para acertar esse paver, vocês sabem, tem ideia de quanto que é? Hoje o morador paga na frente de um terreno cerca de 6, 8 mil reais. O custo para acertar cada metro de paver varia de 8 a 14 reais. E esse vai ser o custo que a prefeitura vai contratar. E qual a diferença do nosso programa para o programa dos outros candidatos? É que o nosso morador da periferia, que ganha pouco, que trabalha longe, não vai ter que pagar. Esta é a grande diferença da nossa proposta com a proposta dos outros candidatos. Ou seja, uma rua nova, com calçada, com meio fio, sem custo para o morador. Porque aqui onde nós estamos, e na João Colim, na Blumenau, no América, no Glória, que foi feita a repavimentação agora, pergunta-se, algum morador desta região que teve a rua repavimentada foi consultado se ele ia pagar alguma coisa? Claro que não. Tem sido assim historicamente em Joinville. Onde moram os que mais têm grana, não se cobra nada. E onde está o povo da periferia que ganha menos, os trabalhadores, ali se cobra se eles quiserem a pavimentação. Então vamos gerar emprego, uma pavimentação ecológica e sem custo para o morador, sem abaixo-assinado, sem lista de adesão. Acho que é isso que a gente está trazendo de inovação para Joinville, invertendo a lógica, invertendo as prioridades, governar para todos, mas dizendo priorizar aqueles que mais precisam. Por isso eu estou muito apaixonado por essa campanha, quero ser prefeito para mudar essa realidade. Eu tenho uma garra, uma vontade muito grande, porque venho da roça, sofri na carne, na pele o que meus pais passaram, e se eu colocar esse meu sentimento para mudar a minha cidade, a cidade que meus pais escolheram, eu vou estar dando uma grande contribuição para Joinville, para o nosso povo, mas principalmente para aqueles que mais precisam. Legal. Como candidato, vê Joinville daqui a 4 anos, caso seja eleito? Cara, eu espero que a gente consiga chegar lá, passar desta fase do primeiro para o segundo turno, ganhar as eleições e colocar em prática isso que é o nosso sonho, que é de mudar a realidade da nossa cidade. Que a gente possa ter novamente um sentimento de orgulho em todas as áreas, né? Que a nossa saúde possa ser avaliada como uma das melhores desse país, que a nossa educação volte de novo a ganhar os prêmios como ganhamos quando governamos Joinville há 8 anos atrás, que as pessoas possam ser felizes, que a gente possa ter uma convivência melhor, e que as pessoas tenham orgulho da nossa cidade, que o nosso Joinville Esporte Clube, né, meu time de coração, possa estar novamente na Série A daqui a 4 anos. Então são vários sonhos que eu tenho, mas com certeza se a gente fizer o que a gente colocou no papel, e a gente vai fazer, o que a gente acredita, tudo que nós colocamos ali não tem nenhuma bobagem, não temos nenhuma grande obra faraônica, a gente preferiu trabalhar com simplicidade, com humildade, dentro da lógica de fazer o que é possível fazer com um orçamento curto. Nós temos 2, 3% de investimento do que sobra do orçamento, é isso, essa é a nossa realidade. Então é usar a criatividade, inverter algumas lógicas, inverter prioridades, governar para todos e no final ter uma Joinville que a gente possa se orgulhar de dizer foi bem feito, 4 anos que valeram a pena, está deixando uma nova cidade para todos nós, para os meus filhos, para os meus netos, para os seus e para todos nós, né, uma nova cidade. Esse é o meu sonho, uma Joinville melhor e que nos orgulhe a todos. Perfeito, candidato. Então a gente dá por aqui finalizada a nossa conversa hoje com o candidato Assis. Candidato, eu vou deixar um tempinho para o senhor dar um recado para os nossos seguidores. Eu quero agradecer a vocês, parabenizá-los por essa iniciativa, muito bacana. Os debates estão sendo muito difíceis aqui em Joinville, por conta até da quantidade de candidatos, e vocês espertamente, inteligentemente fizeram isso. Então, nota 10 para vocês, para o time aqui, né? E eu estou muito feliz por essa oportunidade que me deram. Sou um caboclo simples e a gente tem que reconhecer aquilo que é bom para a nossa cidade. E vocês deram um show. Muito obrigado, quero pedir o voto do joinvilense, né, do próximo dia 15, vote no 13 e vamos mudar a história de Joinville. Um forte abraço, um beijo no coração. Obrigado.